Olá, meu amigo, minha amiga que está usando esse nosso aplicativo do Espaço Jurídico das questões da OAB. Vamos agora responder a questão número 57 do segundo exame de ordem do ano de 2010. Então, a questão, lembrando sempre que a questão 57 se refere ao nosso caderno branco, uma questão que trata, aliás, do tema escusas absolutórias dentro da parte referente aos crimes contra o patrimônio. Então, vejam só. As escusas absolutórias, elas são referidas, elas são tratadas basicamente no artigo 181 do Código Penal brasileiro. Então, em crimes contra o patrimônio, o artigo 181 se refere: é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título, que é o título dos crimes contra o patrimônio, em prejuízo, inciso 1, do cônjuge na constância da sociedade conjugal, 2, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural, certo? Então, essas infrações penais contam com essas escusas absolutórias à luz do artigo 181, de modo que, a princípio, você não teria crime contra o patrimônio praticado entre cônjuges, crime contra o patrimônio praticado por ascendente contra descendente, ou o contrário, etc. Agora, muita atenção, candidato, muito cuidado, usuário, com o artigo 183 do mesmo Código Penal, o artigo que está quase que vizinho desse artigo 181, porque essas escusas absolutórias, elas não se aplicam em determinadas situações. Então, diz o artigo 183 que não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores, nos artigos 181 e 182, inciso 1, se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral, quando haja emprego ou grave ameaça ou violência à pessoa. Então, você já sabe que essas escusas absolutórias que permitem isenção de pena nos crimes contra o patrimônio não vão ser aplicadas quando você tiver crimes que envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, a exemplo do crime de roubo, a exemplo do crime de extorsão, e toda infração penal contra o patrimônio que tenha realmente violência ou grave ameaça à pessoa, extorsão mediante sequestro e assim por diante. Inciso 2. Também não se aplica ao estranho que participa do crime. Então, aquele terceiro que participa da infração penal não se beneficia, claro, com essa isenção de pena do artigo 181, que se refere apenas àqueles parentes mencionados no próprio artigo 181. E o inciso 3, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, muito cuidado. Não é somente contra a pessoa maior de 60 anos, mas com pessoa que tenha idade idêntica, idade efetiva de 60 anos, ou idade superior a 60 anos. Então, idade igual ou superior a 60 anos. Diante disso, vamos à nossa questão na tela, rapidinho, verificar qual é a hipótese concreta que foi levantada pela banca. Diz assim: Paula Rita convenceu sua mãe adotiva, Maria Aparecida, de 50 anos de idade, a lhe otorgar um instrumento de mandato para movimentar sua conta bancária, ao argumento de que poderia ajudá-la a efetuar pagamentos de contas, pequenos saques, pegar talões de cheques, etc., evitando assim que a mesma tivesse que se deslocar para o banco no dia a dia. De posse da referida procuração, Paula Rita compareceu à agência bancária onde Maria Aparecida possuía conta e sacou todo o valor que a mesma possuía em aplicações financeiras no total de R$150 mil, apropriando-se do dinheiro antes pertencente à sua mãe. Considerando tal narrativa, assinale a alternativa correta. Pessoal, vejam que, antes de mais nada, antes da gente responder efetivamente a questão, perceba que se trata de uma infração típica de estelionato e não de furto com fraude. Qual a diferença entre estelionato e o furto com fraude? No estelionato, você pratica um engodo, você se utiliza de artifício, você se utiliza de ardil, para enganar a pessoa da vítima e obter dela vantagem devida, que foi o que, na verdade, a Paula Rita fez nessa questão. Ela enganou a mãe, conseguiu fazer com que a mãe assinasse uma procuração para ela, para que ela tivesse acesso à conta bancária de sua genitora, de sua ascendente, e tivesse, portanto, que fizesse a retirada dos valores, dos numerários que ela pretendia. O furto com fraude é diferente, porque no furto com fraude, o artifício que você utiliza, o ardil, é somente para desviar a atenção da vítima e realizar o ato de subtração.
Então, no crime, na verdade, de furto com fraude, você tem a prática de um ato efetivo de subtração, que não foi o caso que aconteceu aqui. Não houve propriamente uma subtração, porque ela estava autorizada a fazer o levantamento daquele dinheiro, daqueles valores que estavam, né, na conta bancária, o que caracterizaria efetivamente o estelionato. Vamos às questões agora, as alternativas que a banca nos apresentou. Letra A diz o seguinte, que Paula Rita praticou o crime de estelionato em detrimento de Maria Aparecida e pelo fato de ser sua filha adotiva é isento de pena. A lei não faz, a Constituição não faz diferença entre filho adotivo e filho, como se costumava chamar, de filho natural. Então está certa essa questão, a resposta, portanto, é a letra A. Vamos ver apenas os equívocos das demais alternativas. A letra B, logo em seguida, diz que Paula Rita praticou crime de furto mediante fraude em detrimento de Maria Aparecida, e aí a gente já pode desconsiderar a letra B, porque não se trata de um crime de furto com fraude, mas sim um crime de estelionato, como a gente já havia afirmado. Letra C, agora na sua tela, diz que Paula Rita praticou crime de estelionato em detrimento de Maria Aparecida e, apesar de ser sua filha adotiva, não é isenta de pena. Falso, ela tem essa isenção nos termos do artigo 181. E a letra D diz que Paula Rita praticou crime de furto mediante fraude, já está errado, porque não se trata de furto com fraude, em detrimento de Maria Aparecida, e apesar de ser sua filha adotiva, não é isenta de pena, o que faz com que, portanto, a alternativa esteja equivocada. Então, essa é a resposta, letra A, para essa questão. Espero que as nossas considerações tenham sido importantes para você ter um esclarecimento em relação àquilo que é de fato importante para a sua prova de OAB. Um forte abraço e até uma próxima questão. Até lá.